uma distinção que parece tola, mas tem sua razão de ser, que é entre coisas e bens. Né? A palavra bem, ela é daquele tipo análogo, tem várias acepções, mas todas relacionadas entre si. Então, o que é um bem? É uma coisa que traz prazer, que traz satisfação. Então, no sentido filosófico, bem é tudo aquilo que traz algum prazer ao ser humano, uma satisfação. Então, nesse sentido, a saúde é um bem, a amizade é um bem, o amor é um bem. Tanto que algumas pessoas chamam namorados entre si, ou pessoas casadas, chamam o outro de meu bem. Né? Você já deve ter visto. Está um pouco fora de moda, né? Não sei se ainda hoje em dia ainda se usa chamar meu bem, meu benzinho. Então, é o meu bem por quê? Porque traz prazer, traz satisfação. Né? Mas, então, as várias acepções da palavra bem são relacionadas entre si. Então, Jadlan chegando, bem-vindo. Bom dia, Jadlan. Bom dia, professor. Obrigado. Estou aqui assistindo aula meio distante da Paraíba. Está em Gramado. Estou em Gramado, no hotel. Obrigado. Bem-vindo. Estava sentindo a Tá bom, sua falta nas aulas. Sempre participa. Obrigado. Clara, bom dia. Então, nesse sentido, bem é tudo aquilo que traz satisfação. Né? Jadlan está em Gramado com a família, então ele quer bem aqueles familiares, ele ama os familiares. Então, são coisas que trazem satisfação. Umas férias aí em Gramado deve estar fazendo muito bem. Então, bem, em todos os sentidos que se pegue a palavra bem, são coisas que trazem prazer e satisfação. Mas no direito não é este o sentido, né? Nem para a economia. Para a economia, bem são aquelas coisas que são úteis e são raras e, portanto, atraem a cobiça das pessoas. As pessoas querem ter aquela coisa. Para a economia, uma coisa seja bem, é necessário que ela tenha um valor econômico. De modo que, se uma determinada coisa existe em abundância na natureza, ou não é suscetível de apropriação privada, essas coisas não são bens, no sentido econômico. Então, uma gota da água do oceano, né? É uma coisa corporificada, mas não é um bem no sentido de que não pode ser apropriada, não pode ser... Apropriada pode, né? Mas existe em tal grandeza da natureza que não tem valor econômico. Então, bens no sentido econômico são essas coisas que existem, são úteis, raras, existem em quantidade limitada, de modo que tem um valor econômico, pode ser convertido ou avaliado em pecúnia. Muitas vezes, coisa e bem é tratado indistintamente. Né? E na linguagem leiga, tanto faz, as duas expressões seriam sinônimos, coisas e bens. Entretanto, alguns sustentam que coisa é gênero, porque tudo que existe é coisa, e nem tudo é bem. Interessante que outros autores sustentam justamente o contrário, que bem que seria o gênero, né? Porque há bens que têm valor econômico, mas não se materializa corporeamente, não são coisas, portanto. Então, essa discussão é sem fim. Por exemplo, Orlando Gomes e Venosa sustentam que coisa é gênero e bem é espécie, já Maria Helena Diniz sustenta o contrário. Então, é uma discussão que não tem fim. O Código Civil de 1916 não trazia qualquer distinção entre coisas e bens. O Código de 2002, sendo mais técnico, fez a separação. Né? Na parte geral, trata de bens, que seria uma expressão mais ampla, e lá na parte especial, na parte do direito das coisas, então usa a expressão coisa. Então, bem, são coisas úteis e raras, suscetíveis de apropriação com valor econômico, já coisa é tudo que existe objetivamente na natureza, com exclusão do ser humano. Né? Tanto que o Código Civil português de 1867 definia o que era coisa, dizendo que coisa era
tudo aquilo que carece de personalidade. Então, personalidade, quem tem personalidade são as pessoas naturais ou jurídicas, e tudo aquilo que não fosse pessoa seria coisa, né? Então, uma caneta é uma coisa, um mouse é uma coisa, um óculos é uma coisa. Pode ser bem ou pode não ser bem. Por exemplo, esse óculos é uma coisa e é um bem, porque ele tem algum valor econômico. A palavra bem, ela vem do latim bonum, que quer dizer felicidade, bem-estar, né? Então, a origem está na expressão latina. E qual a relevância para o direito, né? Os interesses, a vontade, a própria ganância dos seres humanos é ilimitada, né? Então, a gente vê uma coisa bonita, quer comprar, você está navegando nas redes sociais, vê um relógio bonito, quer comprar, vê uma joia, vê uma bolsa, vê um carro. Então, os bens econômicos são limitados, enquanto que os interesses humanos são ilimitados. Então, quando surge um conflito, né, tendo por objeto esses bens, nasce uma relação jurídica. E os bens são justamente o objeto de toda relação jurídica. A relação jurídica há um sujeito ativo, um passivo e um objeto, né? O objeto pode ser uma prestação de dar, fazer ou não fazer, e nas obrigações de dar é sempre uma coisa ou um bem. Tradicionalmente se dizia que o direito civil só se interessava pelas coisas, pelos bens com valor econômico, ou seja, que fossem suscetíveis de apropriação. Hoje, essa ideia já está, de certo modo, superada, porque o direito civil trata, sim, de bens sem valor econômico. A exemplo, por exemplo, dos direitos de personalidade, né? A honra, o nome. Bem-vindo, presidente Thalita. Você apareceu e sumiu, apareceu de volta. Bom dia, Thalita. Voltou. Bom, então, hoje em dia, já se tem o direito civil se preocupa também com bens que não sejam suscetíveis de avaliação econômica, como, por exemplo, a honra, o nome, etc. Embora lá para a economia só seja bem aquilo que tenha valor econômico. O direito não. Há bens que são tutelados pelo ordenamento jurídico sem que tenham valor econômico, a não ser indiretamente. A honra de Daniel tem valor? Quanto é que vale sua honra, Daniel? Não tem valor. É um direito da personalidade que não pode ser mensurado economicamente. Mas se alguém viola o direito de personalidade de Daniel, se alguém xinga, esculhamba, se avacalha, achincalha a honra de Daniel, ele pode se entrar com ação, um pedido de indenização por danos morais, e o juiz vai fixar qual seria o valor suficiente para compensar aquela ofensa à sua honra, né? Então, a honra não tem valor, mas uma vez violado o direito de personalidade, essa violação pode ser compensável com um certo valor em dinheiro. Não significa que esses bens tenham valor econômico. Tá? Então, os bens podem ser corpóreos, que são as coisas, mas há também bens incorpóreos. Há bens que não podem ser apropriáveis, não podem ser sentidos, deixa eu usar uma redundância, sentido pelos sentidos, né? Não pode ser palpado, não pode ser cheirado, não pode ser sentido. Então, há bens corpóreos e há bens incorpóreos. Ou seja, os bens jurídicos tanto podem ser coisas corporificadas, como bens imateriais também, que não podem ser sentidos. Os bens incorpóreos, por sua vez, podem ser não patrimoniais e podem ser patrimoniais. Os bens não patrimoniais, em geral, são ligados ao direito de família e aos direitos personalíssimos, né? A vida, a liberdade, a honra, o nome são bens não corpóreos e não
patrimoniais. Mas há alguns bens incorpóreos que podem ser, sim, patrimoniais. São exemplos, o direito autoral e a propriedade literária, científica e artística. As pessoas são titulares de direitos autorais, por exemplo, mas direitos autorais não podem ser sentidos, não são coisas, não são corporificados, mas tem sim valor econômico, valor patrimonial. Quem aqui já escreveu algum artigo científico? Quem aqui já escreveu? Daniel? Mas eu publiquei, eu escrevi com as meninas, mas eu não publiquei, não. Mas como é o nome do artigo? O negócio do STF, eu esqueci. Puxa, o cabo esquece. Então não foi ele que escreveu, não. Eu também esqueci. É o nome bem comprido. Para chamar a atenção, tá entendendo, professor? Sim, mas como é o... Olha agora para você. Também estava nesse... Ninguém lembra o nome do artigo? Era sobre eu, Thalita, Ana e Carlinha. Deixa eu pegar. Descobre aí. O STF é a solução do conflito em relação às competências legislativas. Muito bem, então vocês são titulares de direito autoral sobre isso. Tem valor econômico? Tem. Vocês podem usar, vender, entre aspas, porque compra e venda tem que ter para objeto coisas corpóreas. Coisas incorpóreas são transferido direito patrimonial através do instituto chamado cessão. Então, vocês podem ceder gratuito ou onerosamente os direitos autorais sobre essa obra. Tá? Então, esse artigo de vocês pode ser impresso em papel, pode se virar livro, mas o livro é corpóreo, mas o direito autoral é incorpóreo. O direito autoral, a propriedade literária, científica e artística são bens que são incorpóreos, mas com conteúdo patrimonial, diferente daqueles não patrimoniais, como a vida, a liberdade, honra, nome, etc. Bom, quais são os requisitos para que um bem seja objeto de uma relação jurídica? Primeiro, é necessário que esse bem tenha... Diga, Daniel, perguntou alguma coisa? Professor, eu queria tirar uma dúvida. Bens de família, eles podem ser incorpóreos também? Não, bem de família tem que ser corpóreo. Tem que ser corpóreo, né? Exemplo, se uma família ela vive de um royalty de algum produto que ela criou, aí, tipo, isso poderia... Aí ela criou uma dívida, aí isso poderia ser usado para abater a dívida? Isso pode ser piorado, pode ser piorado. Entendi. Tem valor econômico, patrimonial. Bom, primeiro caractere requisito para que um bem possa ser objeto de uma relação jurídica é a idoneidade para satisfazer o interesse econômico. Né? Então, há bens que são inapreciáveis economicamente, portanto, não pode ser objeto de relação jurídica. Por exemplo, a vida. Né? Ninguém pode vender a própria vida. Ninguém pode vender a sua honra. Né? Aí vem a discussão mais moderna sobre o direito à imagem. Né? Você pode vender seu direito à imagem, pode, embora ele não possa ser violado. Pode haver limitação temporária da liberdade. Né? Não sei se está passando ainda aquele programa Big Brother Brasil, mas aquelas pessoas assinam um contrato restringindo a sua própria liberdade. Mas com um detalhe, no momento que a pessoa quiser, ela pode sair. Então não seria uma restrição total da liberdade, é apenas uma privação momentânea, mas aquelas pessoas... Eita, Gerlando está caducando aí com o neto, né? É verdade, professor, é verdade. Está gastando o dinheiro todinho nesses parques caros aí. Então, os direitos puros da personalidade não têm conteúdo econômico direto. Então, a vida não pode ser vendida, a liberdade, etc. Apenas quando há violação desse direito, pode haver a compensação pecuniária.
O segundo requisito para que um bem seja objeto de uma relação jurídica é a gestão econômica autônoma. Então, o bem tem de ter uma autonomia econômica. Ele tem de sozinho ter valor econômico. Um exemplo que é dado pela doutrina são as energias, né? A energia pode ser produzida com a luz do sol, com a força da água, com a força do vento, né? Mas no momento em que aquele catavento produz a energia eólica, a energia sozinha tem um valor próprio, diferente daquilo de onde se deslocou, né? E, por último, tem de haver uma subordinação jurídica ao titular. Se o bem ela não pode ser integrar o domínio de alguém, também não pode ser objeto de relação jurídica. Então, ninguém pode fazer um negócio vendendo uma estrela, vendendo um planeta, vendendo um oceano. Então, para que um bem seja considerado um bem no sentido jurídico, ou seja, que possa ser objeto de uma relação jurídica, é necessário que preencha esses 3 requisitos. Bom, e qual seria a diferença entre propriedade e domínio? É uma diferença bem sutil e difícil de ser captada. Em geral, em termos de gramática, tanto faz a expressão propriedade como domínio. Então, eu tenho a propriedade desta caneta, eu tenho o domínio desta caneta. Seriam expressões sinônimas. Mas só são incorporadas ao patrimônio da pessoa as coisas que sejam úteis e raras, desperta interesse econômico e dá origem a esse vínculo jurídico que é chamado domínio. Então, o domínio seria um vínculo que eu tenho sobre determinada coisa. Já a propriedade é um direito real, mais amplo dos direitos reais. Mas no campo jurídico, a expressão propriedade ela é mais ampla do que domínio, porque abrange também bens incorpóreos. Domínio só há sobre coisas corpóreas. Então, eu tenho domínio sobre essa caneta. Mas Daniel, Thalita e Ana não têm domínio sobre a obra, o STF, não sei o que lá, as competências legislativas. Então, eles têm um direito, têm propriedade, têm o direito, a propriedade literária sobre aquela obra, mas não tem domínio, porque aquela coisa não pode ser corporificada. Jadlan pediu para avisar que a internet caiu. Então, além do direito autoral, propriedade artística, o professor Jadlan voltou, a internet dele está ruim aí. Então, por exemplo, o software, o know-how, há propriedade, mas não há domínio, assim como o direito autoral. Bom, e o que seria patrimônio? Quem aqui tem patrimônio? Quem tem patrimônio aqui? Daniel Aguiar tem patrimônio, quem mais? Todos temos patrimônio. Patrimônio é um acervo, uma massa de bens, ou seja, bens com valor, coisas ou incorpóreos, que possam ser avaliados em dinheiro. Então, patrimônio é um acervo com valor econômico. O patrimônio é aquilo que pode ser convertido em dinheiro, convertido em pecúnia, pode ser cambiado, pode ser trocado, pode ser vendido, pode ser cedido. Silvio de Salvenosa tem a seguinte definição de patrimônio. Patrimônio é o conjunto de direitos reais e obrigacionais, ativos e passivos, pertencente a uma pessoa. O patrimônio engloba não só os direitos pecuniários. Então, patrimônio é uma massa de bens apreciáveis economicamente. O detalhe é que, quando se fala em patrimônio, se pensa apenas no lado ativo. Então, eu tenho um patrimônio, eu tenho uma casa e um carro, né?
Então, a pessoa acha que aquilo é o seu patrimônio. Mas se a pessoa deve 100 mil no banco, esse 100 mil de débito também faz parte daquela massa patrimonial. Então, patrimônios são bens, tanto corpóreos ou incorpóreos, ativos ou passivos, que integram essa universalidade titularizada pelo ser humano. Então, o Código Civil de 1916 chegava a definir patrimônio como sendo uma universalidade de direito. Né? Porque universalidade de direito pode ser integrado também por coisas que não sejam corpóreas. Então, não é uma universalidade de fato. O Código Civil de 2002, no artigo 91, ao definir o que é universalidade de direito, indiretamente define também patrimônio. Diz o artigo 91, constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Então, esse complexo das relações jurídicas titularizada por mim, desde que tenha valor econômico, constitui o patrimônio. Então, vamos lá, Daniel tem um fone de ouvido bonito que custa R$1.000. Tem um óculos que custa R$1.000 e uma estante de livros que vale R$5.000. Então, o óculos vale 1.000, o fone de ouvido vale 1.000 e a estante de livros, cheia de livro de direito, vale R$5.000. Tá? Então, esse é o lado ativo do patrimônio de Daniel. Mas ele deve R$2.000 ao banco. Qual o patrimônio de Daniel? 7.000. R$5.000. Né? Ele Entendi. vale 1.000, um fone de ouvido que vale 1.000, um estante de livro de direito que vale 5.000. Ainda então, seria tipo 5.000 positivo e... Ele deve, no lado passivo, deve 2.000. Então, o patrimônio líquido dele é R$5.000. Ele tem um patrimônio ativo, né? O óculos, o fone de ouvido e a biblioteca de direito, e deve 2.000 ao banco. Então, o patrimônio é toda essa massa, o ativo e o passivo de uma pessoa. Se o patrimônio é negativo, ou seja, se os débitos superam os créditos e os seus bens, então, diz que essa pessoa está o quê? Insolvente. Insolvente é a expressão que se usa para as pessoas naturais, que corresponde para as sociedades empresárias à falência. Então, quando o passivo é maior do que o ativo, da pessoa natural se diz que a pessoa está insolvente. Já ouviram esse termo, né? A pessoa pode requerer a insolvência civil. Então, se Daniel deve muito dinheiro a Thalita entra na justiça, não se pode, no Brasil, pedir falência de pessoa natural, então ela vai pedir a insolvência civil de Daniel e o juiz vai levar os bens dele a leilão para pagar os seus credores. Daniel Aguiar levantou a mão. Bom dia. Como? Não. Só se tiver seguro. Dívidas não são perdoadas. Remissão com 2S, na forma de extinção, o credor precisa perdoar. Os financiamentos de casa própria pela Caixa Econômica Federal, obrigatoriamente se faz um seguro. Então a Caixa Econômica não fica no prejuízo se Daniel... qual dos dois Daniel que morreu? Pessoa e a... Não falecido. Pessoa. Pronto. Daniel, pessoa, tem a sua casa financiada e ele morre. Né? A Caixa Econômica ou outro banco, a instituição financeira fica no prejuízo? Não. Né? Há um seguro que vai cobrir esse débito. Tá? Então, o débito não é perdoado. No semestre que vem, se vocês forem pagar civil 2 comigo, um dos pontos é a remissão com 2S, que quer dizer pagamento, diferente de remissão com cedilha, que quer dizer pagamento. Remissão com 2S, perdão,
Remissão com cedilha é justamente o contrário, resgate, pagamento. Tá? Então, vamos estudar isso lá em Civil 2. Vocês já podem ir, quem for aqui, quem for católico, pode até ir pesquisando se a remissão dos pecados em que os católicos creem é remissão com 2S ou remissão com cedilha. A maioria das pessoas pensa que é remissão com 2S, que Deus perdoa os pecados. Acho que não. Você, para ser perdoado, precisa o quê? Se arrepender. Então, um resgate é com cedilha. Mas aqui não é aula de teologia. Eu não sei, eu vou até olhar no Folha de Missa domingo que vem como é que está escrito lá, se é com cedilha ou com 2S. Bom, então, quando o patrimônio é negativo, a pessoa é insólita. Eita, Daniel, continua com a mão levantada. Diga, Daniel. É porque eu sou o outro Daniel, professor. Só para dizer um acréscimozinho, que saiu uma decisão do STF nessa semana sobre bens, que falou que a penhora do bem de família para pagar a dívida do proprietário pode ter a penhora do bem de família para pagar a dívida com o proprietário que fez a casa. Exemplo, se você tem uma casa e você tem essa dívida com o proprietário, você pode vender e não pode alegar que é um bem de família. Então, basicamente, ele abate, a partir do momento, a sua propriedade para pagar a dívida. Tá entendendo? Isso foi a nova decisão agora do STF. Se você, com um financiamento para construir a casa, essa casa não pode ser considerada bem de família. Ou seja, se você tem débitos com terceiros, não é com quem ele emprestou o dinheiro, você tem esse terceiro não pode penhorar a sua casa porque é bem de família. Mas em relação ao débito que você contraiu para construir a própria casa, aí sim esse bem não é considerado bem de família e pode ir à extra pública para pagar aquele financiamento. Isso. Bom, então, patrimônio negativo é quando o passivo é maior que o ativo, a pessoa é insolvente. O patrimônio bruto é apenas a soma do ativo. Então, o patrimônio bruto de Daniel, R$1.000 do óculos, R$1.000 do fundo do vidro e 5.000 da estante. Tá? E o patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. O ativo de Daniel, o fundo do vidro, o óculos e a estante, e o passivo 2.000, o patrimônio líquido dele é R$5.000. Então, qual a importância do patrimônio? Por que estudamos patrimônio em direito? Porque toda a responsabilidade obrigacional, ela se baseia no princípio do patrimônio. É apenas o patrimônio do devedor que responde por suas dívidas. Tá? Hoje em dia, não se admite mais prisão por dívida, tá? Exceto aquela exceção que ainda se diz que é inconstitucional da pensão por alimentos, né? Mas, em geral, as obrigações contraídas pela pessoa, tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, a responsabilidade é através do seu patrimônio, tanto através de negócios jurídicos, quanto através de responsabilidade aquiliana, qualquer que seja a responsabilidade, contratual ou extracontratual. O que vai responder por essa obrigação é o patrimônio da pessoa. Ninguém pode ser escravizado para pagar dívida, como já se pôde no passado, né? Ninguém pode ter um filho penhorado para pagar a dívida do pai. Então, nenhum tipo de responsabilidade existe, a não ser a patrimonial. Se o devedor deve, seus bens são penhorados, são vendidos, em leilão se for bem imóvel, extra pública se for bem imóvel, e o produto da arrecadação desse leilão vai lá para pagar o credor. Então, o patrimônio é a garantia dos credores. Havendo inadimplemento, havendo descumprimento da obrigação contratual ou extracontratual, o credor vai entrar com a execução, ação de execução, e os bens vão ser penhorados e levados a leilão ou asta pública. Então, são direitos patrimoniais, tanto reais quanto pessoais, desde que possam ser convertidos em dinheiro. Há um princípio que é tradicional, um ditado antigo que dizia: um homem, um patrimônio.
não pode mais falar somente em uma, então, uma pessoa, um patrimônio. Cada pessoa só tem um único patrimônio, que é justamente aquela massa, aquele acervo patrimonial do seu ativo e seu passivo. Então, ninguém tem dois patrimônios. Cada pessoa tem um único patrimônio. Alguns doutrinadores começaram a dizer que é possível a pluralidade de patrimônios. Por exemplo, Faber e Benza e Depage sustentam essa possibilidade e exemplificam com o casamento na comunhão parcial. Haveria um patrimônio comum do casal e um patrimônio individual de cada um dos cônjuges. Eu penso que isso é um engano. O patrimônio é único. Então, vocês sabem os regimes de casamento, não é? Separação total de bens. Para que haja o regime da separação total de bens, é necessário que você vá a um cartório e faça uma escritura chamada pacto antinupcial. Então, havendo pacto antinupcial, você pode casar em separação total ou em comunhão total. Tudo que você tinha antes ou depois do casamento passa a ser o patrimônio do casal. E o regime legal desde 1977 é da comunhão parcial. Ou seja, se você vai no cartório de pessoas naturais, cartório de casamento e casa, automaticamente ex vilegis, por força de lei, independentemente de exteriorizar a vontade, o regime de casamento vai ser da comunhão parcial. Só vão ser comuns os bens adquiridos na constância do casamento. Ainda que um dos cônjuges herde alguma coisa, essa herança vai ser apenas sua, reservada, e não do casal. Esse detalhe que muita gente pensa que casou com comunhão, depois do casamento um deles recebe uma herança, iria ser dos dois, não. A herança não integra o patrimônio comum, e sim o patrimônio individual. Bom, embora se fale em patrimônio comum e patrimônio do casal, na verdade cada um só tem o seu patrimônio. Então, eu tenho meu patrimônio, né, meu pessoal, vamos supor uma casa que eu tenho adquirido antes do casamento. E tem um apartamento comprado depois do casamento. Né? Eu não tenho um patrimônio pessoal no casal, eu tenho o meu patrimônio. Meu patrimônio é a casa que eu tinha antes e a metade daquele apartamento comprado depois do casamento. O mesmo bem, chamado bem do casal, a metade é de um e a metade é do outro. Diga, Daniel. Professor, quando a gente estuda direito empresarial, a gente estuda as empresas limitadas, aí não responde com seu patrimônio, responde com o patrimônio da empresa. Seria essa linguagem, então, incorreta? Não. O seu patrimônio é tudo que você tem ativo e passivo. O seu patrimônio é integrado também por ações da SA ou por conta da limitada. O seu patrimônio é aquela quantidade. Quando os cônjuges vai receber uma herança, o outro precisa assinar. Vamos para o Daniel primeiro. Então, o seu patrimônio, as cotas da limitada têm valor econômico. Então, aquelas cotas integram seu patrimônio. Ou as ações de uma. Muita gente tem ações da Petrobras, que estão caindo agora desesperadamente. Né? Então, aquelas ações valem dinheiro. Ao mês passado valiam muito mais, hoje está valendo menos, mas aquelas ações integram seu patrimônio. O patrimônio da Petrobras é seu? Não. A Petrobras tem o seu patrimônio. É uma pessoa jurídica, tem personalidade, tem seu patrimônio. E você que tem ações, você não é titular a Petrobras não integra seu patrimônio. Se o Petrobras fosse meu patrimônio, seria uma beleza, mas não é. Então, uma cotinha, um tiquinho de cota de ações da Petrobras que integra o meu patrimônio. Com relação à pergunta que veio aqui no chat, se para receber a herança precisa de autorização do outro cônjuge, não. Você recebe a herança mesmo casada, que vai para integrar o seu patrimônio. Não sei se foi essa pergunta que foi feita exatamente. Bom dia, Yasmin. Minha mãe teve que assinar pela herança do meu pai. Não entendi exatamente a pergunta. A herança era dela. O que ele deve ter assinado deve ter sido o inventário, o processo de inventário, já que ela é casada, né? Mas quando
os pais dela morreram, a herança foi transmitida pelo princípio da cesârea, transmitida automaticamente. No processo do inventário, aí o cônjuge assina também. A herança já foi adquirida. Isso, assinar o inventário, dependendo do regime de casamento. Esse ponto foi rápido, né? Bom, então, na aula de sexta-feira, a gente vai ver a classificação dos bens. O ponto 7 é a classificação dos bens. E vou só adiantando logo agora, já que eu corri demais. Vocês perguntaram um pouco hoje, a aula terminou cedo. Então, vamos adiantando o próximo. Eu não sei se eu já mandei o ponto 7 para a Thalita. Mandei? Ainda não? Bom, mas vou mandar. Então, só uma ideia. O Código Civil é a parte geral, pessoas, bens e fatos jurídicos. Então, estamos estudando a segunda parte, que são os bens, que é justamente o objeto do direito. Então, a parte geral é lógica. Cada um dos 3 primeiros capítulos do título único do livro 2 da parte geral dá origem a um tipo de classificação dos bens. Então, os bens considerados em si mesmos, eles se classificam em bens móveis e imóveis, fungíveis e infungíveis, consumíveis e não consumíveis, divisíveis e indivisíveis e coisas singulares e coletivas. Cada um dos subpontos que vamos ver a partir de agora é uma dessas classificações. Na sexta-feira vamos estudar a diferença entre bens móveis e bens imóveis. Outra classificação dos bens reciprocamente considerados, os bens podem ser principais e acessórios. Dos bens considerados em relação ao domínio do titular, os bens podem ser públicos e podem ser particulares. Considerando a suscetibilidade de ser objeto de relação jurídica ou não, as coisas podem ser coisas do comércio e coisas fora do comércio, e por último, há os bens de família. Mas essas classificações não são estanques. Uma coisa só é classificada em vários tipos. Por exemplo, uma moeda é um bem móvel ou imóvel? Não estudamos ainda, mas pela lógica é móvel. Você transporta a moeda de um lado para o outro. Mas juridicamente ela é considerada consumível, assim como o alimento. E a moeda pode ser pública ou pode ser privada. A moeda que está no meu bolso é minha, mas o dinheiro que está no Tesouro, na Receita Federal, é público. Então, cada bem pode ser classificado em várias dessas. A moeda também é fungível, pode ser, e é considerado o mais fungível dos bens, pode ser trocada por outra da mesma espécie de qualidade. Um rio, a água anda, né? Mas o rio é considerado imóvel. Os rios são bens públicos e são fora do comércio. Então, cada bem pode ser classificado em várias dessas classificações que vamos estudar a partir da próxima aula. Tá? Esse celular, ele é móvel ou imóvel? Móvel. Ele para todo canto. Ele é consumível ou não consumível? Quando eu uso, ele desaparece? É não consumível. O uso não faz com que ele desapareça. Ele é fungível ou infungível? É fungível. Pode ser substituído por outro. Se eu perco, né, outro repõe com a mesma utilidade. Ele é público ou particular? Particular. Peguei vocês, ele é do tribunal, meu telefone de plantão. Pegadinha do malandro. Bom, então, um bem ele é classificado em várias dessas classificações, tomando por base uma característica particular. E na próxima aula, também tem os bens tangíveis e intangíveis, né? Por exemplo, uma marca, alguma coisa assim, é tudo intangível. Isso. E os objetos normais, né? Tangíveis. Isso. Então, na aula que vem, vamos estudar os bens móveis e imóveis.
que é o último ponto para a nossa prova, que vai ser que dia? 25, né? 25 de abril. Então, a aula que vem já encerra o assunto da prova. Junto com o ponto, o 7.1, bens móveis e imóveis, eu vou mandar para vocês um artigo de minha autoria, que eu publiquei logo quando saiu o Código 2002, sobre o fim dos bens imóveis para a seção intelectual. Vocês deem uma olhadinha nesse artigo para a aula que vem. Ok? Então vamos à chamada. Professor, Diga, Tiago. eu estou com uma dúvida em relação ao assunto de hoje. Posso tirar? Ou depois da chamada? Está trabalhando hoje? Oi? Está trabalhando? Está no trabalho? Não, tô não. Então pode ligar a câmera, né? Posso. Professor, em relação à propriedade e domínio, o senhor podia esclarecer? E patrimônio passivo, é sempre dívida na linguagem jurídica? É sempre algum que você deve a alguém. É o seu passivo. Porque renda passiva, por exemplo, você ganha R$ 100 passivamente todo mês. Aí seria uma coisa positiva, né? Mas na linguagem jurídica, patrimônio passivo significa uma dívida contraída. Isso. Uhum. E o senhor podia esclarecer propriedade e domínio de novo, porque eu não consegui compreender muito bem, não. Domínio é sobre coisas corpóreas, somente. Tem um domínio sobre essa caneta. Tá? E propriedade pode ser sobre coisas incorpóreas. Daniel, Thalita e Ana têm propriedade intelectual, têm direito autoral, têm direito de propriedade sobre a autoria daquele trabalho que eles escreveram, mas não tem domínio, porque o artigo que eles escreveram não pode ser apropriado. Você não cheira o trabalho, você não percebe pelo tato, você não ouve o trabalho. Né? Então, o domínio é limitado às coisas corpóreas e a propriedade pode ser sobre bens imateriais também, sobre coisas não corpóreas. Tá bom, obrigado, professor. Bom, então, vamos lá. A chamada. Ana Clara. Presente. Ana Raquel. Arthur Moreira deve ter abandonado, está cheio de falta. Áurea Beatriz. Presente. Beatriz.